Bom dia, caros amigos e caras amigas. Estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje com uma visita para lá de especial, nosso querido Haroldo, que está aqui conosco, que vai trazer algumas reflexões importantes para nós em relação ao Evangelho. E como é de praxe, nós sempre escolhemos um versículo para comentar, para dar a base da nossa reflexão. Gostaria que o Haroldo trouxesse algumas reflexões para a gente, Haroldo, em torno daquele versículo que encerra o Evangelho de Mateus, quando Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou da era. O que Jesus quis nos trazer com isso? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de força? O que você acha? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi um livro que Kardec escreveu na codificação, que é o livro A Gênese. Esse livro, ele dá uma ideia que é superficial de que o codificador estaria examinando aspectos da ciência. Mas não é isso. Esse é o livro em que Kardec pega tudo que o conhecimento humano é capaz de proporcionar naquela época, porque se nós fôssemos fazer isso hoje, nós teríamos um outro insight maravilhoso, né, com física quântica, essas coisas todas. Ele busca todo esse ferramental para tentar compreender um pouco mais de Deus e da ação divina no mundo. E algo que me chama muita atenção lá é a visão de Deus como imaterial, incorpóreo e, portanto, um Criador que utiliza um meio para transmitir o seu pensamento e o seu amor, que é o fluido cósmico. E Kardec vai falar tanto sobre o fluido cósmico, que é esse veículo de transmissão do pensamento divino, é a matéria primordial, dela surge, que é muito mais do que a matéria e a energia escura, né? É algo mais sutil ainda, mas que o universo infinito estaria mergulhado nisso, e portanto Deus seria onipresente, onisciente, e ele envolveria toda a criação, desde a mais elementar partícula subatômica até a mais grandiosa galáxia. Quer dizer, é um Deus que é quase que o Deus dos Jedi, né? É uma força que envolve tudo e todos. Nesse contexto, para a Terra, quem representa a ação divina é o nosso governador espiritual. E o meio pelo qual Jesus nos tutela é o fluido cósmico. Então, isso significa que nós temos uma presença do Cristo até nos menores procedimentos químicos do nosso organismo físico. Ele está acompanhando isso tudo, ele está acompanhando todos os nossos sentimentos, nossas emoções, todos os nossos pensamentos. Há uma presença do Cristo em nós. Como de resto uma presença dele em todos os espíritos que evoluem no planeta Terra, que Emmanuel estima em torno de 22 bilhões de seres, né, no livro Roteiro. Então é dessa presença que ele está falando. Eu estarei convosco, eu estou acompanhando, eu estou dirigindo, eu estou suscitando sentimentos e pensamentos em vocês. E quando nós, já amparados aí pelo conhecimento espírita, começa a fazer esse tipo de reflexão, o Evangelho de Jesus toma uma outra dimensão, porque a gente sai daquele voo rasante, aquele voozinho baixo da religiosidade tradicional, de buscar o Cristo apenas para uma adoração exterior, e a gente passa a enxergar um mestre onipresente, um mestre que está 24 horas comigo. É quase que um coach. Ele está ali me acompanhando, ele está me dialogando, né? E a sua cartilha, o seu caderno de princípios é o Evangelho. Quando eu estudo o Evangelho, sou eu agora que estou me aproximando do pensamento do Cristo. Sou eu que estou buscando afinizar o meu sentimento com o sentimento do Cristo. Então, daí a importância do estudo do Evangelho. Porque estudar Evangelho é diferente de estudar geografia, estudar química. Porque estudar o Evangelho significa que eu começo a vibrar na faixa do Cristo. Quando eu vibro na faixa dele, eu potencializo a ação do Cristo em mim.
Então o que a gente percebe? Você já deve estar sentindo isso. Quem participa regularmente de um estudo sistematizado do Evangelho, de uma leitura sistematizada, da oração em torno do Evangelho, da união em torno do Evangelho, começa a experimentar mudanças muito sensíveis na sua psicologia, na sua estrutura emocional, na sua estrutura cotidiana. Quer dizer, coisas começam a acontecer. Porque nós fazemos uma parte, mas tem uma parte que é o Cristo, através da sua ação direta e através da ação dos seus emissários, que fazem. Sim. Então a gente poderia dizer assim que Jesus sempre esteve conosco. O grande exercício agora é para que nós estejamos com Ele, fazendo essa vinculação. É a gente melhorar mais a qualidade da nossa relação com Ele, quer dizer, a qualidade da nossa sintonia com Ele. Criar uma banda larga com Ele. Criar uma banda larga que possa receber mais conteúdos, porque se eu tiver muito fechado, Ele derrama uma chuva, mas eu só tenho uma canequinha. Isso. Eu não consigo recolher quase nada. E é interessante isso porque você falou da Gênesis, né? Eu estava lembrando do capítulo 17, lá no item 56, Kardec vai comentar o sermão profético, né? As realidades da transição. E é interessante que nesse item ele coloca 3 etapas principais. A primeira, ele fala das calamidades físicas e sobretudo morais que marcariam a transição, né? E aí ele fala, o segundo ponto, o resgate do Evangelho em sua pureza primitiva. E, enfim, o terceiro ponto, o reinado do bem. Então, o que você acha? É justamente esse contexto, resgatar o Evangelho agora, com essa visão mais lúcida, destituída da superstição, né? Amparados pela ciência, pela lógica, pela clareza das leis espirituais que a doutrina revela. É esse o objetivo primordial, resgatar essa clareza? Porque o que acontece? O Lucas, por exemplo, no início do Evangelho dele, ele chama o Evangelho assim, que o Cristo traria o Evangelho de Deus. Quer dizer, a gente tem às vezes uma confusão, né? Você acha que o Evangelho é de Jesus? Não. Jesus vem trazer as boas novas do reino de Deus. Então, o reino de Deus, no sentido metafórico, é uma metáfora que simboliza o quê? Um conjunto de princípios de conduta moral. Que, uma vez implementados, quer dizer, se você pegar esse conjunto de princípios morais e aplicar, você causa uma transformação pessoal e uma transformação social, comunitária. Agora, o que é esse conjunto de princípios morais? Não é algo que um filósofo ou um encarnado aqui criou. Porque isso é uma filosofia limitada. Então eu tenho um alemão lá, ele pode ser muito inteligente, mas ele vai criar uma coisa que só serve para a cultura dele, para os limites dele. Quer dizer, não vai além dele. Porque é impossível um ser humano criar algo que vá além do seu horizonte. E por isso Cristo traz um evangelho que é um conjunto de princípios morais de Deus, é divino. E não há nova era, não tem como fazer essa transição, por isso que está no meio. Então vem a calamidade, porque tem que dar uma sacudida. Mas se não houver uma absorção, primeiro um aprendizado, eu tenho que saber o que é. Eu tenho que aprender. Uma absorção, uma prática desse código moral, eu não chego na terceira etapa, que é a transformação do mundo. Não tem jeito, porque aí falta base. Então a política, a sociologia, a economia, a religião, a vida privada, a nossa vida privada, nossos relacionamentos afetivos, de amizade, terão que ser embasados nesse código moral se eles quiserem florescer nessa nova era que é o reinado do bem. Isso aqui é bonito. Então não tem esse relativismo humano, é a revelação divina do alto que vai ditar o padrão moral da humanidade. Isso é bom porque vai trazendo também para nós a ideia da vivência religiosa, espiritual. A gente ainda faz muita divisão entre profano e religioso, né? E vai colocando tudo o cerne. É a vida como um todo que vai ser renovada, tanto a nível individual como coletivo. Mas dentro desse contexto, então, de resgatar isso com essa clareza, essa universalidade da mensagem, né? Destituída dos formalismos, daquilo que é exterior e focando no essencial, dentro desse contexto, qual a importância, então, desses estudos do Evangelho, dos NEPs, que buscam embasar os estudos, né, à luz da doutrina espírita, mas esclarecer esse aspecto essencial? Eu penso que essa é a sementinha que nós podemos plantar no momento.
talvez aí criando um ambiente para que essas grandes almas depois possam fazer os trabalhos junto, né? E o NEP, no primeiro momento, ele foi muito incompreendido, porque a gente falava assim, núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, ou, como alguns preferem, talvez seja até melhor mesmo, núcleo de estudos e práticas do Evangelho, né? É porque o sentido de pesquisa aqui não era no sentido acadêmico, né? A gente pesquisa como uma professora de segunda série fala, pesquisa sobre os macaquinhos da floresta amazônica. Vai atrás, né? Vai atrás. Vai atrás, busca, né? É esse o sentido da pesquisa. Mas você pode chamar também de prática, né? Porque essa é um núcleo de estudos e práticas. Mas na nossa experiência pessoal, na minha particular, por exemplo, de 25 anos, né, dessa experiência, a primeira coisa que eu aprendi é que isso é uma experiência. Se você não vivê-la, você não sabe o que ela é. Então não adianta eu contar aqui, eu falar, você tem que experimentar. Tem que reunir um grupo, você tem que sentir o que é encontrar com corações amigos, colocar lá um café na mesa, uma água, abrir os livros e começar a aprender sobre Jesus. Isso é uma experiência intransferível. Eu posso ficar aqui 5 dias falando e não substitui um segundo dessa vivência, né? Você que experimenta, eu e tantos outros, a gente sabe o que é isso. Segundo, a partir do momento que eu crio essa base, a espiritualidade superior, incluindo os nossos guias espirituais, os nossos benfeitores espirituais, eles começam a encontrar um campo de ação mais efetivo em nós. Porque eu começo a quebrar cristalizações, resistências que eu criei por não estar nessa sintonia. Quando eu começo esse estudo em grupo, essa oração coletiva, essa aproximação do Evangelho, eu já gero um ambiente espiritual e aí os Espíritos atuam com toda a força e coisas começam a acontecer, inclusive mudanças na nossa vida, mudanças efetivas mesmo. Algumas dolorosas, bem dolorosas, né? Mas todas visando o nosso aprimoramento, a nossa ascensão espiritual. Terceiro, nós ganhamos em discernimento. É aqui que eu acho que é o fundamental do estudo do Evangelho. Ganhar em discernimento. Você começa a discernir o que é essencial, o que é secundário, o que é espiritual, o que é material, o que é prioritário na vida, quem é você, o que Deus te deu nessa encarnação para fazer, como você pode ser um cristão no seu lugar, não é sair do seu lugar, no seu lugar, onde você está, como você pode melhorar as suas relações, experimentar mais calor humano, mais afetividade, mais fraternidade, mais afeto. É isso que eu acho que cria, né, esses núcleos. E no mais também, acaba, aí falando mais de um aspecto comunitário, muda até o perfil da casa espírita. Quer dizer, a casa espírita que tem um núcleo desse, ela também começa a mudar a sua vibração, ela começa a mudar suas práticas, né? Porque aí Jesus passa verdadeiramente a ser o guia. Né? O guia deixa de ser o guia lá, o espírito, ou o presidente da casa, passa a ser o Cristo. O Cristo passa a ser o guia e modelo daquela casa espírita. É isso que eu tenho aprendido aí. Tem mais coisas, mas o que eu estou vendo por enquanto é isso. A conversa, né, poderia... Vai longe. Mas é isso então, Haroldo, muito obrigado pela participação. A gente agradece muito, pede a Jesus que siga lhe inspirando nessa tarefa, nesse trabalho. Nós gostaríamos que você deixasse as últimas palavras para quem está investindo nesse estudo, para o movimento espírita de uma maneira geral, e que Deus siga lhe abençoando sempre. Eu quero deixar uma mensagem assim, nesses tempos difíceis, né, de esperança, vamos confiar em Deus, confiar que há uma sabedoria divina aí por trás das nossas vidas, que, embora a gente não possa compreender, talvez nem nessa encarnação a gente compreenda alguns acontecimentos, eles têm um propósito, aí um dia nós vamos descobri-los. E se você não teve essa experiência de um núcleo de estudo, de prática do Evangelho, dê a você essa experiência. Se permita sentir o que é isso e o quanto isso pode
ajudar na sua vida, no seu sentimento, no seu pensamento. Jesus ampare aí a todos os lares, as famílias e o coração de cada um. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, amigo. Que Deus abençoe a todos vocês. E é isso, amigos. Voltaremos depois com novos episódios. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Muita paz.